gostaria de dar as boas-vindas a todos e falar da minha satisfação, em nome do Caju, de ter hoje o Kant, o Roberto Kant Lima, como palestrante nos nossos seminários, que nos reunimos periodicamente. O Kant tem uma longa relação de pesquisa com o nosso grupo de pesquisa aqui na UNB. Ele é o coordenador do INEAC, que é um dos dois institutos nacionais criados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e o CNPq, mas voltados para o tema da segurança pública. O INEAC é um instituto que estuda processo de administração de conflito em perspectiva comparada. E tem vários colegas aqui que são associados ao INEAC, e o INEAC centraliza uma rede de pesquisadores em diferentes estados do Brasil e em outros países também, todos fazendo pesquisa empírica sobre esse tema de processo de administração de conflito. E para nós é uma grande coisa, de fato, poder contar com Kant, que tem, como vocês podem imaginar, tem uma agenda muito difícil, é sempre complicado trazê-lo para qualquer lugar. Ele hoje, inclusive, é um pró-magnífico, porque ele é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na Universidade Federal. Sem inveja, entendeu? Inveja. Tá com inveja. Não, mas é uma atividade que toma muito já tempo. disse para mim que vai ser diretor do instituto, não sei o que, o cara é tudo inveja. Não, vai haver uma eleição aqui. Bom, mas com essas palavras, então, eu passo a palavra aqui para o Kant, que vai falar para nós hoje aqui sobre políticas públicas e direitos humanos. Primeiro, obviamente, né, agradecer a presença de todos, agradecer o convite do Daniel, né, que proporcionou essa oportunidade de vir até aqui a Brasília mais uma vez para falar sobre alguma coisa que é do nosso trabalho, reforçar aí essas coisas que o Luiz Roberto disse, né, de que nós trabalhamos em conjunto há muitos anos, né, desde que somos colegas de doutorado, né, nos Estados Unidos, e essa parceria, né, essa articulação tem rendido frutos excelentes, né, tanto para nós dois quanto para aqueles que, de alguma maneira, se associaram, se articulam no nosso trabalho, né. A coisa mais recente desses frutos e que consolidou isso foi a aprovação desse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi aprovado em 2009, né? Então, nos últimos 6 anos, né, tem permitido que nós desenvolvêssemos de várias maneiras uma atuação integrada e articulada entre vários centros de pesquisa no Brasil e mais outros 5 países nos quais nós temos companheiros e temos colegas pesquisadores, né? Então, com muita satisfação que eu venho aqui. Eu estou um pouco enrolado por causa da minha função lá de pró-reitor. Eu espero não ser interrompido pelo telefone aqui, porque hoje é o último dia para entregar os projetos do CT Infra, da FINEP, e deu um problema lá no sistema e eles estão me ligando, mas eu acho que o problema foi resolvido nesse instante aqui que eu acabei de falar, então não vou precisar me interromper, mas pode acontecer, eu peço desculpas por antecipação. Eu realmente, o assunto que eu escolhi aqui para falar é uma decorrência de uma falta, né? Eu fui convidado pelo Antônio Carlos Souza Lima, o presidente da ABA, para fazer uma intervenção numa sessão de antropologia e direitos humanos no Brasil, num seminário que ele organizou, e eu, por razões de motivos de saúde, não pude vir, né? Então, quando o Daniel pensou em me convidar, eu sugeri que eu retomasse esse tema, né, que eu estava pensando e que
provavelmente não, que eu me comprometi em escrever, né, um texto lá para o Antônio Carlos. A minha questão fundamental, né, nessa questão das políticas públicas e direitos humanos é pensar, né, como é que a antropologia com a sua tradição, né, como é que ela pode, vamos dizer, se situar, né, nesse contexto do que se chama dessa área de direitos humanos e que implica nessa própria formulação, né, de direitos humanos, essa coisa dos direitos, né, ou seja, uma área que envolve a área jurídica, certamente, né, em falar de direitos, e a área que envolve os humanos, né, quer dizer, os seres humanos que também são objeto de uma discussão antropológica, não é isso? E também, vamos dizer, dentro da tradição iluminista, não é isso? Quer dizer, se contrapõe, né, uma visão antropológica com relação a isso. Essa pesquisa, portanto, ou essa discussão, né, toda vez que a gente vai, que os antropólogos vão, né, falar dessa área, vão se comunicar com essa área, e eu estou dizendo isso porque eu, desde 2000, que sou professor de um doutorado e mestrado de Direito, né, que era na Gama Filho, agora na Veiga de Almeida. Então eu tenho esse diálogo, é um diálogo constante, né, com os colegas do direito, com os alunos, e a grande questão que se coloca sempre é que o direito, o nosso direito, o direito brasileiro, né, ele vive uma situação muito peculiar, que é de ter uma normatividade abstrata, né, que garante sempre que as práticas estão erradas e as normas estão certas. Não é isso? Quer dizer, isso aí é um problema complicadíssimo em termos de políticas públicas, porque a política pública, no final das contas, ela é pensada, né, como essa palavra de políticas públicas, né, de public policies, né, e a policy, né, que é polícia, né, política, né, e políticas públicas, né, tem a mesma origem, né, que é essa questão da polis, que é a coisa do exercício, né, da democracia, da convivência, etc. E, ao mesmo tempo que você tem a discussão sobre a efetividade, né, de uma política pública, quer dizer, você está fazendo política pública para ter algum resultado, para acontecer alguma coisa. E esse acontecer alguma coisa sempre envolve pessoas, né, gente, seres humanos, né, os quais você que são o alvo da sua pesquisa. E a questão, quando você vai tratar dessas questões do direito do Brasil, é sempre uma divisão muito grande, né, entre o que é que as pessoas fazem e aquilo que a normatividade abstrata diz que deve ser. Né? Então, você está sempre... É como se o direito nosso evitasse falar da sua efetividade. Não é isso? Ele não está preocupado com a efetividade, está preocupado com a normatividade abstrata estar certa. Então, se a normatividade abstrata está certa, ou melhor, se as leis são boas, se os regulamentos estão corretos e tal, então está tudo certo. Mas está acontecendo o diabo. Bom, mas daí não é problema nosso. Né? O problema é da realidade. A realidade, infelizmente... Tal. Esse preconceito com a realidade, ele é um preconceito antigo, né? E ele está, vamos dizer, incrustado na área do direito brasileiro, e eu estou dizendo isso porque eu sou formado em direito, então não estou falando dos outros, estou falando de mim mesmo. Então, está incrustado em função dessas narrativas sobre o Brasil, né? Que nós somos, vamos dizer, aquinhoados o tempo todo na nossa formação, né? E que é uma formação que, desde o século XIX, isso, considera que essa sociedade brasileira é uma sociedade, vamos dizer, desorganizada, uma sociedade de pluralidade racial, né? Isso, que tudo isso é muito difícil de dar certo. Né? Isso, um clima horrível, tal, tropical, né? Tudo isso muito difícil de dar certo e, portanto, você precisa do Estado, né? E precisa dessas normas para você afirmar a sua civilização, né, o grau de civilização que nós alcançamos, as leis perfeitas e tal. Se você perguntar para o que é jurista, ele vai dizer que as nossas leis são as melhores do mundo, etc., perfeitíssimo. Agora, o problema da execução é complicado, porque esse pessoal que está aí é muito difícil, entendeu? Atingir algum resultado como na Europa, como nos Estados Unidos, como no primeiro mundo. Né? Então,
Então, essa questão da política pública, ela fica sempre, nessa área do direito, fica sempre presa, né, desse paradoxo, né, de que eu fiz tudo direitinho, mas não deu certo. Bom, mas não deu certo, não foi porque o que eu fiz não estava de acordo, é porque é impossível ter essas coisas interessantes, inteligentes e civilizadas funcionarem numa sociedade como a nossa. Então isso aí está na cabeça não só, né, estou falando do direito, e quando eu falo do direito não estou falando só dos advogados, juízes, promotores, porque tem um monte de gente que faz faculdade de direito. Isso no Brasil, inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma visão muito engraçada, que ela acha que as pessoas estudam direito para virar advogado. É um troço divertidíssimo, porque a maior parte das pessoas não estuda direito para virar advogado. As pessoas estudam direito para fazer concurso público, para servente assessorista do ministério, não sei o que, lá do legislativo, que ganha, inclusive, muito mais dinheiro que um advogado normal. Então, essa visão jurídica, portanto, ela se espalha, né, não só nos profissionais do direito, mas por toda essa gama, né, de milhares, né, de centenas de milhares de alunos, né, da Faculdade de Direito. Essa visão evolutiva, ela também tem um problema, porque ela exerce, né, como eu acabei de dizer, esse método comparativo, que é uma característica da antropologia, é ao contrário, né, do que nós fazemos. Quer dizer, ela faz uma comparação por semelhança. Então é por isso que nós estamos sempre comparando com seres superiores e nós somos sempre seres inferiores. Quer dizer, a nossa circunstância de diferença nunca é vista como uma coisa heurística, né, que pudesse proporcionar uma interpretação, ou uma política, ou uma mudança, né, nessas regras ou dessas normas e nos seus efeitos em outras sociedades. Porque lá é que está certo, né, e aqui é que está errado. Então, o diferente é o errado, né, e o diferente é o inferior. Né? Então, e o inferior é inferior porque não consegue ser igual ao superior por algum motivo. Né? Então, essa lógica evolucionista, ela também tem um efeito epistêmico, né, na interpretação da diferença e na interpretação das possibilidades que nós temos de lidar com os nossos problemas reais, né, os problemas que a nossa sociedade enfrenta. Então, diante disso, né, quer dizer, o que nós resolvemos há muito tempo fazer foi iniciar, né, uma série de pesquisas empíricas, né, que pudessem dar conta da compreensão, né, diferenciada e contrastiva da sociedade brasileira e da área em que nós estávamos trabalhando, em face desses paradoxos que são encontrados, né, nesse domínio das políticas públicas e tal. Nós temos uma experiência, eu pessoalmente, né, mas também os meus colegas, uma experiência em políticas públicas que tem a ver com pescadores, né, e tem também uma experiência em políticas públicas que tem a ver com o judiciário e a polícia. E aí tem uma outra coisa complicada de discutir, que é o fato de que a antropologia brasileira, né, e também as políticas públicas se orientam muito de cima para baixo. É isso, quer dizer, elas estão sempre centradas no Estado, no poder, no conhecimento, no saber, e se destinam a, vamos dizer, proteger, né, resguardar, respeitar, reproduzir de alguma maneira melhor, vamos dizer assim, grupos minoritários, né, que são sujeitos a essas políticas públicas e visando, inclusive, garantir seus direitos. Quando a gente começa a trabalhar com outro setor da sociedade, que é o setor que tem o poder, né, que é o caso do judiciário, que é o caso da polícia, etc., isso causa um certo ruído, né, como causou, nós vamos ver aqui que causou muito ruído, não foi pouco ruído, né, causa um certo ruído porque parece que o nosso objeto empírico de estudo vamos dizer assim, não seria digno disso, de uma atenção antropológica, não é isso? E isso é uma coisa que se refletiu no desenvolvimento desse trabalho, porque ele desperta, né, essa nossa atuação desperta resistências, né, muito fortes à esquerda e à direita. Né? Quer dizer, a direita reclama porque nós estamos fazendo uma interferência, vamos dizer, indevida, né, das coisas que estão postas. E a esquerda porque nós estamos
desse ponto de vista, olhando para uma coisa que não é digna, né, de ser olhada pela antropologia, etc. Então, nós estamos olhando para a segurança pública, polícia, repressão, etc., é uma coisa que é para ser combatida, não é para ser compreendida. É isso que eu quero dizer. Né? Isso é uma coisa que eu tenho que ser contra, eu não tenho que entender isso, que não há nada para entender. O que é uma atitude, mais ou menos, da avestruz, né? De enfiar o pescoço dentro do negócio lá e deixar o rabo de fora, porque, evidentemente, que se eu não entender esse negócio, eu garanto que eu não vou ganhar nada, né? Não há nada a ganhar nessa coisa. E isso gera, no entanto, né, vamos dizer assim, essa dificuldade gera um outro paradoxo, né? Que é um paradoxo que eu tenho convivido durante muito tempo com os meus colegas que estudam essa área, né? E que não são antropólogos. Né? E por quê? Porque tem toda uma literatura, né, que fala, né, da polícia, fala dos direitos humanos, fala de outras sociedades, mas e que está fundada em instituições que são muito diferentes das nossas e que funcionam de maneira muito diferente da nossa. Né? Então, você tentar aplicar uma ideia, né, que dessa área da polícia americana, por exemplo, né, para tentar pensar a polícia brasileira, é uma coisa completamente inútil, porque a polícia americana não tem nada a ver com a polícia brasileira, não tem as mesmas instituições, não tem as mesmas tradições, não tem o mesmo papel, não faz a mesma coisa, etc, etc. Mas, se você não fizer etnografia com a polícia brasileira para saber como é que ela é, você jamais poderá compará-la e contrastá-la à polícia francesa, à polícia americana, etc., que são lugares onde se estuda essas instituições. Né? Então, por exemplo, na defesa do professor Michel Misse, defesa não, né, a progressão dele para professor titular, eu estava na banca, e a banca era composta de vários sociólogos, eu era, evidentemente, o único antropólogo, e os sociólogos perguntaram para ele isso, né, fizeram essa pergunta para ele, mas o Michel, por que muda tudo, né, mas isso aí não muda? Né? Quer dizer, a polícia e a justiça no Brasil não mudam, mas muda tudo. Mudou a modernização, a urbanização, a industrialização, né? Tudo isso o Brasil alcançou, do ponto de vista dos sociólogos, que eu estou dizendo, não estou falando do nosso ponto de vista sociólogo, um progresso, né? Essa coisa toda, e acontece que essas instituições não parecem completamente infensas a qualquer mudança. Por que será isso? Né? A pergunta que fizeram para ele evidentemente não era para ele responder e tal coisa, mas é a pergunta que o sociólogo faz, né? Quer dizer, porque tudo iria mudando, vai tudo mudando articuladamente e tal, então isso teria que mudar. Se o país, no seguinte sentido, saímos de uma ditadura militar, fomos para uma democracia, então as instituições vão ficar democráticas. Né? Saímos do governo militar, isso é o que eles pensam, né? Saímos do governo militar, que tinha a repressão, a tortura e tal, de sociedades democráticas, vai acabar isso tudo, vai virar tudo. Aí não vira, não acaba, e isso causa um incômodo, a ponto de, num concurso para titular, o sujeito ser perguntado, né, se ele tinha alguma pista para explicar por que isso não mudava. Né? Então vamos dizer assim, essa opacidade, né, das práticas dessas instituições com relação à compreensão sociológica, ela passa muito pela ideia de que o que você está lendo ou o que você conhece no abstrato deveria ser o que está sendo executado. Quer dizer, você não tem uma atenção para tentar perceber qual é a lógica, né, dos agentes que estão executando, que estão praticando, ou que estão trabalhando, né, nessas instituições. E é isso que a gente tem se dedicado a fazer, quer dizer, tentar entender e tal. Agora, eu vou dizer de novo que isso é uma tarefa bastante complexa, porque ela envolve, inclusive, reações, né, bastante fortes por parte, né, de grande parte dos cientistas sociais que acham que, vamos dizer assim, tentar entender essas coisas compactuar, né, ou ser cúmplice delas. E nesse sentido, eu sinto muito, né, mas quer dizer, evidentemente que eu e os meus colegas não concordamos, né, com essa ideia. Uma outra dificuldade muito grande que nós encontramos nessa área é na discussão
né, com os agentes do valor do nosso trabalho, né? Porque toda a formação jurídica, né, no Brasil, tanto a formação voltada para o judiciário, né, para a atuação do judiciário, quanto a formação voltada para a construção do conhecimento jurídico, é feita através de uma lógica escolástica, né, uma lógica do contraditório, né, uma lógica do dissenso, né, uma lógica do dissenso infinito, e que só pode ser interrompido essa discussão, essa lógica do dissenso, na medida em que um poder, que uma autoridade interrompe isso e diz o que está certo, o que está errado. Então é uma lógica que não encontra no consenso o melhor caminho para o conhecimento, né, para o saber. Enquanto que toda a lógica científica está exatamente fundada no consenso provisório sobre fatos. Quer dizer, nós todos trabalhamos o tempo todo com um consenso provisório sobre fatos. Toda a ciência, as ciências humanas, a ciência natural, tal, ela tem sempre, ou seja, ela tem um consenso naquele momento, né, sobre aqueles fatos, pode mudar daqui a pouco, mas naquele momento é isso que significa. Esse consenso é avaliado pelos pares, enquanto que na lógica escolástica, esse consenso não existe. O consenso surge do poder, surge da autoridade. O que indica que sempre tem alguém que sabe mais do que as partes em litígio, né? Com isso você cria uma hierarquia, né, fundada na autoridade, no poder e não no conhecimento. Quer dizer, o conhecimento é despejado em cima do conflito, em cima da discussão. Ele não é produzido pela discussão, né? Não é a discussão que produz o conhecimento, mas o conhecimento é, vamos dizer, imposto, né, de cima para baixo. E essa articulação entre o poder e o saber, né, que a gente pode resumir dizendo que é o argumento de autoridade, né, contra a autoridade do argumento, quer dizer, né, dentro da lógica da produção do conhecimento, ela dificulta a comunicação entre os profissionais, entre os acadêmicos, inclusive, né, de direito e os acadêmicos de ciências sociais. E com isso também dificulta a leitura e a compreensão desses fatos que levem a uma melhor compreensão do campo, né? Então, por exemplo, é uma dificuldade muito grande, né, que os alunos do doutorado, do mestrado, doutorado em Direito têm em fazer trabalho de campo, e fazer pesquisa empírica, etc. E eu, até hoje, né, eu dou aula na UFA, sou assim, cobrado, né, com perguntas como assim, mas professor, eu mostrei minha tese, e aí a pessoa disse que ela é muito descritiva, não tem teoria nenhuma, é muito descritivo, isso não tem teoria, mas qual é a teoria que tinha? Não, mas tinha que ter uma doutrina, né, e tal, uma coisa assim e tal. Eu digo, bom, mas doutrina não é teoria é uma coisa, doutrina é outra coisa, né? E tal, e aí a discussão começa, né, quando vira contraditório, né, ela vai andando para a pessoa entender. Ou seja, a produção do conhecimento, né, tem um problema, tá bom? Tem um problema sério com fatos. O direito tem um problema sério com fatos, com consenso sobre fatos. Isso se reflete não só na discussão, né, multidisciplinar, interdisciplinar, que é necessária nessa área de políticas públicas de direitos humanos, como também ela se reflete na própria decisão judicial, né, no próprio estrutura judicial, onde você está sempre apurando a verdade dos fatos, não é isso? Como coisa que os fatos não fossem verdadeiros, que é uma coisa que eu sempre chamo a atenção, que é uma expressão intraduzível em inglês, né? Não se pode traduzir isso em inglês, porque você não pode dizer, né, que os fatos não são verdadeiros, porque eles só são fatos se houver um consenso de que eles são verdadeiros, não é isso? Porque senão eles não são fatos, são outra coisa, mas não são fatos. Aqui não, aqui você vai apurar a verdade dos fatos, então quer dizer que os fatos não são verdadeiros. E, portanto, o que é verdadeiro? Se os fatos não são verdadeiros, o que é verdadeiro? A pergunta é essa. O verdadeiro é o que o juiz diz que é verdade, certo? É isso que é verdadeiro. Ou o juiz, ou o tribunal, ou a autoridade, ou o doutrinador, ou o professor, ou não sei o que. Quer dizer, a pessoa que está no poder é que vai dizer o que são os fatos e o que não são os fatos. Então, essa contaminação, né, do conhecimento jurídico pelo poder não é uma contaminação porque o direito está mais próximo do poder político, etc., do que a antropologia, ou a sociologia, ou as ciências sociais. É porque a epistemologia, né, que cria o conhecimento jurídico está associada a uma epistemologia
poderosa, né? Está associada à hierarquia entre os participantes, entre os agentes do direito. E isso dificulta muito a discussão, o diálogo, né? Entre, vamos dizer, por exemplo, né? Nós damos curso para guardas municipais, damos curso para especialização para policiais que têm formação em direito, damos curso para não só mestrado, doutorado, mas curso de especialização. Então, todas essas circunstâncias, essas ocasiões são ocasiões em que esse contraditório procura se estabelecer. Se o professor não tem competência para não deixar ele acontecer, né, para parar o contraditório e explicar isso, começar a dar aula sobre isso e tal, gastar 1, 2 aulas explicando isso, a conversa não anda. Não anda porque vai ficar batendo boca o resto do tempo. E aí quem manda, né? Quem manda, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse manda quem pode, obedece quem tem juízo. Daqui a pouco ele manda todo mundo calar a boca e entra no jogo da autoridade, do contraditório. E todo mundo, nós sabíamos que esse troço ia terminar assim e tal. Não é possível esse negócio de discussão e tal, para fazer. Não é isso. Agora o senhor mandou calar a boca, mandou isso, mandou aquilo e tal. Então é uma coisa muito complicada. A outra complicação também que a gente repara é que o Brasil tem um problema quanto à igualdade, né? Eu e o meu colega Luiz Roberto já escrevemos várias coisas sobre isso, tal, e portanto, isso já ficou bastante esclarecido. O professor Luiz Roberto diz que nós temos 2 ideias de igualdade, que me parece bastante razoável, né? Só que essas 2 ideias de igualdade são absolutamente contraditórias, né? Uma não tem nada a ver com a outra, e você tem as duas que convivem, né? Uma que é a igualdade da diferença, quer dizer, os diferentes todos são iguais, têm os mesmos direitos, e a outra coisa é que os semelhantes têm os mesmos direitos e os diferentes têm direitos desiguais. Não é isso que é a história vamos dizer, da monarquia, etc. e tal, e a coisa da democracia, da república, se quiser alguém pensar em exemplos, né, assim, empíricos em termos de sistema político. E o problema é que essa convivência, ela tem um efeito na questão da produção dos processos de administração de conflitos, né, que estão no cerne dessas políticas públicas de direitos humanos. O que é? É que conflitos podem ser conflitos entre iguais e conflitos entre desiguais. E se isso é legítimo, né, eu achar que há desiguais, então quando os conflitos são desiguais, eles chamam um tipo de tratamento. Quando os conflitos são entre iguais, chamam outro tipo de tratamento. Então isso é uma coisa absolutamente naturalizada. Naturalizada no direito, no judiciário, né, na lei de processo penal, né, o Código de Processo Penal está cheio de privilégios, de função e de prisões especiais e coisas que tais e tal, que inclusive não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver nem com o dinheiro da pessoa, porque os dirigentes sindicais têm direito à prisão especial, para vocês terem uma ideia, né? Quer dizer, então vale tudo, não é isso para ter prisão especial, padre, professor da rede pública, né? Quer dizer, um negócio bastante heterogêneo, que mostra que é uma distribuição, né, vamos dizer, liberal de privilégios. Mas, ao mesmo tempo em que isso acontece, teve um colega meu lá do Rio, que quando estava discutindo esse quadro, eu disse, não, eu quero prisão especial para todo mundo. Não é isso? Quer dizer, eu achei divertido. Ou seja, não quer que os clientes dele percam a prisão especial. Não deve acabar com a prisão especial. Deveria ter prisão especial para todos, entendeu? Eu achei um sofisma muito engraçado, né? Uma maneira muito original de atacar o problema, não mudando nada. Aquela história, né? Não muda nada, deve ter para todos, então não pode para todos, então não tem. Mas isso é um problema, né? Porque eu fico achando que o tratamento desigual, né, é natural, que ele não é uma coisa que ele não causa escândalo, não causa espécie, né? Quem já foi dentro de uma prisão, quem já andou que nem eu, em penitenciárias e tal, e de umas e outras, né? Umas de prisão especial e outras sem prisão especial, vê, né? Enxerga isso claramente, né? Até mesmo outro dia, lá no Rio, deu uma confusão que uma juíza resolveu acabar com os privilégios do pessoal da polícia que estava preso, uma merda do cacete, agrediu a mulher, ela transferiu, mas aí não pôde transferir, porque o outro lugar estava cheio de privilégios e tal. Aí o juiz ficou. Quer dizer, é engraçado, a gente acha engraçado, mas
é engraçado de certo ponto, porque se for olhar as outras prisões, aí tem que ver como é que a barra é pesada, né? Então isso é uma coisa, inclusive, que leva a uma discussão que nunca foi muito bem travada aqui no Brasil, que é o seguinte: as pessoas têm direitos desiguais, inclusive direitos à liberdade desiguais, não é isso? Então tem pessoas que têm direito à liberdade e, portanto, ir para a cadeia é um castigo. Então basta elas serem presas, estão sendo castigadas. Tem pessoas que não têm direito à liberdade, não têm liberdade. Então tirar a liberdade dela não está tirando nada. Então você tem que botar ela numa cadeia bem ruim, que é para elas sofrerem, né? Na lógica restitutiva de que você, né, fez um crime, então você tem que sofrer, porque a nossa lógica penal tem nada a ver com aquele negócio de recuperação, isso aí é conversa mole para boi dormir, é tudo restituição, né? Só ver o discurso dos quadros penitenciários, etc., de quem faz, não tem nada com isso. É negócio da restituição. Então o sujeito fez, tem que pagar. O sujeito de classe média paga ficando preso, porque ele não pode mais sair, não pode mais ir à praia, não pode andar de carro, né, andar de avião, ir para Miami, essas coisas todas, ficou, coitado, ficou completamente restrito. Que a gente vê aí, né, a gente está no jornal todo dia, não é isso? O pessoal reclamando que não pode viajar para o exterior, não é isso? Porra, não pode viajar para o exterior, coitado, vai dar um problema, que maldade, imagina, tadinho, estava com a passagem comprada para o exterior, será que não dá para dar uma licença para ele ir para o exterior e voltar? Né? E enquanto que os outros que não têm liberdade, né, como um bem próprio e que pode ser exercido no seu cotidiano, aí, pô, não tirou nada do cara. O cara tá fudido mesmo, mora na favela, então não pode ir para lugar nenhum, facção para lá, facção para cá, tiro para cá, tiro para lá, botar ele na cadeia tem uma coisa boa. Água, casa, comida e roupa lavada. É assim que o guarda penitenciário fala. Casa, comida e roupa lavada. Ele não tem isso lá na casa dele, doutor. Não tem. Na casa dele não tem isso. Aqui está muito bom. Então o cara tem que sofrer, né? Então, sofrer tortura, sofrer... tortura que eu estou falando é tortura, né? Tem que apanhar, tem que... né? Castigos físicos, né? Corporais, quer dizer, a pena se inscreve no corpo das pessoas. Né? Toda pena, como já o Foucault, né, adivinhava, mostrando que não tem o suplício, mas tem a prisão da recuperação. Aqui no Brasil, esse negócio do suplício não terminou, não passou para aquela coisa da recuperação. Aqui o sujeito tem que ser supliciado, que é para poder, né, pagar, restituir à sociedade aquilo que ele tirou dela. Né? Então, mas só que é diferentemente dessa, né, essa classificação desigual das penas, né, ou essa aplicação desigual das penas, ela mostra exatamente essa dualidade. Eu estou querendo dizer isso porque tudo isso aparece no discurso da gente quando a gente fala sobre direitos humanos e políticas públicas, etc., para essas plateias dos profissionais que lidam com isso. Né? Quando eles se sentem à vontade para discutir, começa a discutir e discute isso. E isso revela essa lógica, quer dizer, essa discussão não revela uma lógica absurda. Né? Não tem ninguém maluco lá, não tem um monte de tarados, 5 mil tarados, 30 mil tarados. Tal. Não é isso, é uma lógica de que a sociedade é feita de pessoas desiguais, tem direitos desiguais, está escrito no Código de Processo Penal, então como é que eu vou ensinar as pessoas a tratar igualmente os outros se a própria lei está dizendo que não é para fazer isso? Não é isso? O delegado não pode mandar o sujeito para uma prisão comum, tendo ele direito à prisão especial, mesmo que ele queira, mesmo que ele não ache justo, tal, está lá escrito, o advogado vai lá e come ele. Né? Por outro lado, né, essa hierarquia, né, de posições, ela se conflita, né, com a questão das formas de administração de conflito. Né? Então, no caso dos conflitos entre desiguais, é a repressão que você vai usar, né? Porque não existe conflito entre desiguais, né? Isso, quem está em cima ganha, sempre. Né? Você não vai brigar, soldado não vai brigar com oficial, né? Juiz não vai brigar com ministro e tal, porque vai entrar pelo cano, né? Aí não tem jeito. Então, essas decisões já estão dadas pela hierarquia, né? No caso de conflito entre desiguais. E é nos conflitos entre iguais que você vai encontrar essas lógicas argumentativas e a possibilidade de você reconstituir, ou de você reconstruir, ou de você reparar, né, alguma coisa, porque você vai tirar o aspecto repressivo da resolução dos conflitos, não é isso? Essa situação também é uma situação bastante complicada, porque ela implica uma forma, ela tem uma relação com uma forma de superioridade, né,
do Estado sobre a sociedade quando ela tem uma constituição de desiguais. Por quê? Né? Porque o Estado não pode deixar que essa hierarquia social se desmanche, exploda. Né? Os conflitos são indesejáveis numa sociedade hierarquizada. E o Estado, então, tem que tomar uma providência para evitar essa desorganização. Isso vai justificar, no nosso caso, e isso tem a ver com as políticas públicas, vai justificar, no nosso caso, uma ideia de que o sigilo estatal, quer dizer, o Estado que tem a informação sigilosa, é legítimo que ele tenha essa informação sigilosa e que ele use essa informação sigilosa para proteger a sociedade, para proteger os cidadãos. Não é isso? Isso é um direito do Estado. Não do ponto de vista que se fala nos filmes americanos que o sujeito está fazendo isso para se proteger contra o terrorismo, contra a Rússia, ou seja lá que for que eles querem se proteger, que estão sempre querendo se proteger de alguma coisa, e não deve ser à toa. Não é isso? Eles estão sempre querendo se proteger de alguma coisa. Aqui nós não temos esse problema, mas a gente tem um Estado que acha que tem que ter sigilo, né, para proteger as pessoas. O que é o contrário de você achar que a transparência é que protege a pessoa. Então são duas concepções completamente distintas de proteção. Quer dizer, uma proteção é tutelar, né, porque implica alguém que sabe protegendo alguém que não sabe, e a outra é uma proteção igualitária, quer dizer, transparência para todo mundo saber as coisas e poder tomar suas decisões. Né? Então essa hierarquia, né, de informação se revela em muitos dos mecanismos que o Estado usa para administrar conflitos. Né? Especialmente o mais conhecido deles, o mais badalado é o inquérito policial, né? Esse que é um procedimento sigiloso, monológico, que é usado para administrar os conflitos criminais e tal, e que dá origem aos processos, etc, etc. Mas existem várias outras circunstâncias em que o sigilo do Estado é tomado como uma coisa boa, um sinal positivo nessa tarefa de proteger as pessoas. E isso, evidentemente, cria uma série de privilégios, né, das pessoas que têm essas informações. Né, e que faz com que elas se tornem pessoas diferentes. Então, não é o Estado, mas são os funcionários do Estado que têm essa informação e que têm o dever de nos proteger. Né? Então, nós estamos protegidos pelos funcionários do Estado. Então, eles têm que ter realmente privilégios. Né? Junta uma coisa com a outra. Tem uma origem do privilégio, está na origem dessa situação privilegiada e absolutamente... E com isso, nessa situação, os agentes, né, os agentes públicos todos e os agentes sociais estão sempre agindo com uma lei muito abstrata, né, uma lei que é genérica, que depende de interpretação, porque ela ora vai ser aplicada de um jeito, ora ela vai ser aplicada do jeito, dependendo se ela está sendo aplicada aos iguais, aos desiguais, etc. Então ela é a mesma lei, mas não se aplica da mesma maneira, porque ela tem que ser interpretada, e ao mesmo tempo o agente que pratica atos, ele não tem a liberdade de conhecer e de saber todas as regras que informariam a sua decisão. Né? Ele está sempre dependente de alguém dizer para ele o que é certo e o que é errado naquele momento. E isso caracteriza uma coisa que é absolutamente decisiva para essa questão da política pública dos direitos humanos em qualquer lugar, que é a criação de protocolos e a existência de protocolos. Então o Brasil não tem protocolo nem na polícia, nem na justiça. Não existe protocolo. Existem regimentos, existem normas e tal, todas elas muito gerais, que se aplicam particularizadamente. Mas não existem manuais de procedimento. No Rio de Janeiro, a União Europeia financiou lá uma grande farra lá de fazer protocolo, tal, fizeram os protocolos todos e trancaram os protocolos todos numa sala, editaram mil, vocês sabem que a polícia do Rio tem 60 mil, né? Não, mas fizeram uma edição de 1000 de cada protocolo, nem os autores ganharam o livrinho, entendeu? Tem muito autor que não ganhou o livrinho, e está tudo trancado numa sala, tal, sala grande, né, para caber isso tudo, tal, trancado numa sala, e ninguém ousa falar
e usar aquele protocolo para pônio, botaram, tal, o relatório foi feito, mandou, a professora Ana Paula, né, era do ISP e tal, e uma opção de gente ficava pedindo, negócio, e o meu, eu quero o meu, porque eu quero botar no currículo e tal, não tinha, nem o autor recebeu, para ninguém ficar sabendo que tem. Então ela tem, se perguntar se tem, tem, mas não, ninguém conhece, ninguém sabe. E o manual, né, nesses casos, é absolutamente fundamental, né, porque é aquela história que vocês ouvem no cinema, né, negócio do by the book, não é isso? Eu agi by the book, não sei o quê, né? Olha, volta, não, eu fui by the book. By the book. By the book quer dizer que eu usei o manual. O que quer dizer isso? Quer dizer, se eu usei o manual e deu merda, o negócio não funcionou, eu usei o manual. Olha só, eu estou protegido. Se eu não usei o manual, bom, meu amigo, você tá ralado, porque você tem o manual, não usou o manual. Agora, se você não tem o manual, o que vai decidir se você fez direito ou não fez direito? O resultado. Então, se o resultado foi bom, você não fez mais que sua obrigação. Não fez mais que sua obrigação. Mas se deu merda, você errou. Então você vai ser o quê? Você vai ser culpabilizado. Isso acontece com os nossos projetos de pesquisa, com os nossos financiamentos, etc. Volta e meia, quem é que aqui já não passou por uma situação dessas? Eu já passei por várias. Né? E tal, de você fazer tudo direitinho, o sujeito descobriu lá pela tanto aqui, olha só. Mas essa nota aqui, não é isso? Ela não podia fazer isso, essa nota aqui está errada. Não, mas eu escrevi o livro, fiz o seminário, trouxe as pessoas todas, filmei, gravei. Não interessa, meu amigo, olha só, essa nota aqui, né? Quer dizer, ele quer saber o procedimento, ele não quer saber o resultado, não é isso? Mas eu aqui nesse caso, então, deu merda, eu vou ser culpado de não ter feito. Ou eu me omito, né? Não faço nada, que é o que a maior parte das pessoas faz, não fazer nada. Né? Então, que aí é muito bom, mas de vez em quando eu posso ser também culpado por omissão, não é isso? Isso aí parece uma coisa risível, mas não é, porque isso é uma estratégia de poder. Não é isso? É uma estratégia de poder em que você, os agentes, estão sempre fragilizados diante da interpretação que pode culpabilizá-los. Com isso, você evita que as pessoas sejam responsáveis. Porque para a pessoa ser responsável, ela tem que ter uma opção de fazer ou não fazer. Ela tem que saber o que ela tem que fazer. Por exemplo, essa, vou usar o manual ou não vou usar o manual? Isso é uma opção do cara. Ele optou por não usar o manual, se danou. Mas não tem manual, então ele não vai optar por coisa nenhuma, ele vai agir. Aí eles dizem muito que é de acordo com o bom senso, professor. Bom senso. Bom senso, imagina, bom senso para dar um tiro numa pessoa, bom senso para... bom senso, olha, bom senso. Bom senso. Teve uma vez que eu estava dando uma aula no Espírito Santo para o pessoal lá da polícia, e tinha houve um incidente lá no Rio, naquela Praça Nacional da Paz de Ipanema, que é um lugar, né, que só tem filho de ministro, aquela porra ali, tá cheio de crianças de manhã ali. E teve um assalto no banco e o cara, o sujeito do carro, deu 2 tiros nos bandidos, matou os 2 bandidos, ali mesmo, na frente da praça. E aí virou herói, nego deu uma medalha para ele. Aí eu cheguei, foi promovido, aí eu cheguei lá no Espírito Santo, eles estavam loucos aqui. Ah lá, professor, vamos passar, quero saber de aula, quero ver o senhor dar aula sobre isso. Então liga, pô. Aí ligou, não sei o que, aí viu, professor, eu digo, então, mas o que vocês acham disso? Não, um herói, né? O homem é um herói, eu digo, um herói e tal. Mas e se ele tivesse errado a porra do tiro, se tivesse acertado num garoto, aquele filho do ministro do Supremo Tribunal Federal, que deve morar ali na esquina, e a babá deve estar ali com o neto dele e tal, né? Não, professor, mas daí acontece, né, e tal, não sei o que, então, mas daí ele não ia ser promovido, isso, seguro que ele não ia ser, aí não ia ser promovido e tal, não sei o que. Eu digo, mas escuta aqui, mas vocês não têm um protocolo, né? Eu de sacanagem, né, eu sei que não tem, ainda mais no Espírito Santo, né? Vocês não têm um protocolo, uma coisa assim, para... Não, professor, protocolo não tem não. Eu digo, como é que é? Não, é o bom senso, né? O bom senso que faz... Eu digo, mas então, quer dizer, tem uma situação difícil que vocês precisam intervir, como essa aí, né? Ele viu os ladrões e tal, ele podia fazer várias coisas, né? Ele podia, não, podia e tal, o que ensina? Ele podia chamar reforço, podia não sei o quê, podia falar no rádio, sei lá, podia fazer uma porção de coisa lá que eles falaram que ele podia. Eu digo, entendi e tal, mas ele não fez isso, né? Sabe, professor, não faz mesmo não, tal. Por quê? Sabe, porque na hora H, a gente age, a gente age, tem que agir, age. Eu digo, mas age como? A gente atira, né? Eu digo, bom, mas é interessante isso que, né, vamos dizer assim, não, eu estou dizendo,
eu tô dando aula, só não tô aqui eu tô brincando, mas lá eu estava dando aula. Não, eu digo, é interessante o que vocês, né, todos, não tem um manual, não tem nada para fazer, né, assim, tal, mas todos vocês concordam e na hora que vocês perdem a cabeça, vocês todos fazem a mesma coisa. Isso não é uma coisa interessante? Sabe? Então começou a aula agora, né? Então, né, pimba. Porque vocês têm outra teoria de como é que vai resolver o conflito, que não é a teoria que está no manual, não é isso? O que acontece é que nós estamos lidando com duas teorias diferentes. Uma teoria, a teoria dos direitos humanos, está no manual, que você deve fazer isso, protocolo, e a outra teoria que vocês têm, que é essa, que vai lá, atira no cara e mata o cara, que acaba com o conflito e resolve o problema. Professor, mais ou menos isso mesmo. Então vamos lá saber que teoria é essa. Isso? Que é essa teoria da inquisitorialidade, essa coisa que permeia todo o nosso sistema, né, jurídico-político e que está fundamentalmente, né, ancorada nessa particularização do conhecimento, na associação positiva entre saber e poder, né, e, portanto, no sigilo necessário aos procedimentos que o sujeito, o tal do bom senso, é um negócio de adivinhar o que o homem lá vai pensar nesse então, e de acordo com isso, o cara virou herói, quer dizer, o cara acertou, foi promovido, não sei o quê. Agora, se ele tivesse errado, então é pegar ou largar, não é isso? Quer dizer, pegar ou largar, acertou os tiros, ótimo. Então, tá bom. Então, eu acho assim que essas questões, que eu estou levantando aqui, elas se chocam, né, muito com as teorias de mudança social e de mudança comportamental que a gente conhece, né, na antropologia, desde o George Foster, né, da sociedades, como é o nome? Hã? Não, aquele negócio do transferência de tecnologia para as sociedades tradicionais, é um livro, né, que ele escreveu sobre isso. Tem o negócio do efeito de demonstração, né, que o sujeito vê o efeito de demonstração, então ele vai repetir o efeito de demonstração, e das boas práticas do Banco Mundial, aquela coisa que dá um prêmio para as pessoas terem boas práticas. Quer dizer, essas boas práticas, elas têm outra teoria. É isso? Enquanto você não desconstruir a outra teoria dos caras, não vai adiantar, porque essa outra teoria não é significativa, não tem. As pessoas não estão fazendo aquilo porque elas são burras, ou porque elas não têm uma teoria, ou porque elas não acham uma coisa. Elas estão fazendo aquilo porque elas estão convictas de que aquilo é a melhor maneira de agir naquelas circunstâncias. Por isso que diz que é com bom senso. A categoria bom senso aí quer dizer isso, algo partilhado e considerado por todos como uma coisa positiva, digna de ser feita. E realmente, se não usar o bom senso, quer dizer, se não fizer isso que a teoria manda, você aí é um covarde, né? Um cagão, um sujeito que merece desprezo, inclusive, porque não usa o bom senso, né? Nas horas que tem que usar, que é essa história de sair matando todo mundo. Então, a gente está diante, né, de uma questão que implica exatamente uma série de problemas, né? Que levam a essa ideia de como é que a gente pode desconstruir essas teorias e levar essas pessoas não a aceitar outras teorias, mas até mesmo construir formas, né, e protocolos e tal, e formas institucionais, inclusive, de relacionamento, né? Nós temos, e eu vou com isso terminar, mas eu vou contar a história rapidamente aqui, né? Nós temos uma experiência lá na UF, né? Vocês sabem que eu fiz, depois de trabalhar com os pescadores, eu fiz um trabalho sobre a justiça criminal no Rio, acabei escrevendo um livro sobre as práticas policiais, né, as práticas da Polícia Civil no Rio de Janeiro, e isso levou, em 2000, né, aliás, em 94, nós fundamos lá o nosso programa de pós-graduação em Antropologia e Ciência Política, e 2 coronéis da PM, da reserva, foram fazer esse curso, entre eles um deles, o professor Jorge da Silva, né, que já tinha sido subcomandante da polícia, etc., opção de coisa lá. E eles se interessaram por essa discussão, fizeram o meu curso e tal, se interessaram por essa discussão, e em 2000, quer dizer, 6 anos depois, houve um convite para eu dar uma aula na Escola Superior de Polícia Militar, que naquele tempo existia. Hoje não existe mais, inclusive faz parte dessa transformação que está havendo na Polícia do Rio.
E eu disse que não ia lá, que trazia eles para a faculdade, aí lá desceram lá aquele ônibus cheio de polícia, foi um negócio de uma lei, que a polícia estava invadindo o campus e tal. E aí eu fui explicar que eles iam ter aula, aí nego não entendeu mesmo como que vão ter aula, eu vou dar aula para eles, então, aí maior problema ainda. E com isso nós fomos acabamos organizando um curso de especialização que foi financiado inicialmente pela Fundação FOR e depois pelo Instituto de Segurança Pública, né, do Rio, onde o Jorge da Silva virou o diretor e depois a professora Ana Paula, que hoje é nossa colega lá na antropologia, também foi a diretora de lá. E nesses anos, né, nós descobrimos muita coisa, mas descobrimos duas coisas fundamentais. A primeira é que o que mais se ensinava nesse curso não era a questão do conteúdo da disciplina. A professora Aide aqui, que é da UNB, de Sociologia da UNB, foi uma das alunas do curso, então, se eu estiver dizendo alguma bobagem aqui, ela me corrige do outro ponto de vista, né? Então, não era a questão, né, do conteúdo, mas era a discussão, essa coisa do argumento, da argumentação, da discussão e tal, que essas pessoas não tinham nenhuma prática argumentativa na sua experiência. Ou eram formados em Direito, e aí eu tenho aquele negócio dogmático jurídico, né, que tem que decorar aquele negócio todo, ou eram só militares, e militares também, um ensino instrucional, etc., também baseado na autoridade. Então essa questão de você discutir, para você argumentar, para você chegar a alguma, né, conclusão, era uma experiência, em termos de experiência, era nula, né? Também muitos estudaram em faculdades particulares, onde não existem espaços públicos, vamos dizer, né, para discutir, negócio de centro acadêmico, esse negócio todo e tal. Então essa foi a outra coisa é que 10 meses era muito pouco tempo para desconstruir essa outra teoria, né? Quer dizer, então havia algumas pessoas, tipo os 20%, que estavam sensíveis a uma outra oportunidade, queriam pensar outra coisa que não fosse aquilo que eles já estavam fazendo, e esses foram sensíveis ao curso. Fora desses 20%, os outros 80% realmente entrava por um ouvido, saía pelo outro, eles tiravam 10 em tudo, porque não tem ninguém burro ali, né? Todo mundo tirava notas ótimas e tal, e saía dando tiro também e tal, né? A grande questão é que nós, no final do curso, nós publicamos monografias, as melhores monografias do curso, e que nos surpreendemos ao ver que as melhores monografias, que acho que tiraram entre 9 e 10 delas, 30% não quis publicar. E nós ficamos, por que o cara não quer publicar? Aí não quer publicar porque não quer que ninguém saiba que ele escreveu aquela monografia. Entendeu? Inclusive as monografias sumiam da escola superior de polícia militar. Todo semestre mudava o comandante, ele mandava pedir as monografias. Mas eu já mandei as monografias. Não, aqui não tem nenhuma, não sei o que. Então, os caras iam lá e tiravam a monografia para a polícia não saber que eles tinham escrito aquele negócio, porque não se coadunava com a... né? Então, aí nós descobrimos também que a polícia militar e a polícia civil já sabia, né? É profundamente hierarquizada, né? Ela tem duas entradas. Então a desigualdade de direitos dentro da polícia, né, na própria instituição, é um exercício cotidiano, né, de direitos desiguais. Quando o sujeito tem responsabilidades, são responsabilidades desiguais. Quando tem um problema, o tratamento é desigual para os oficiais e para os praças, é tudo desigual. Então, quer dizer, o sujeito está sendo tratado na sua instituição de forma absolutamente desigual. Como é que ele vai tratar a sociedade de forma igual? Né? Como é que ele vai reproduzir o mesmo que ele aprende na instituição, não é isso? E na Polícia Civil são os delegados e a tiragem, né? Isso aí é tudo também uma hierarquia danada, inclusive em termos de salário, né? Na Polícia Civil ainda mais, quer dizer, tem mais esse dado salarial que na Polícia Militar tem, mas não é tanto. Então, nós descobrimos isso também. Quer dizer, a própria prática, né, dos agentes não se coadunava com a tal da igualdade, da argumentação, da administração de conflito. Entra por aqui, sai por aqui, né? Porque o cara sai dali e ia tratar de outra maneira na sua instituição, então como é que ele vai achar que está tudo... Primeiro muda lá, né? Então muda lá. Então, né, fala para o meu comandante aí para ele tratar as pessoas, né, melhor. Tá. Então isso é uma coisa que nós aprendemos. Por causa disso, né, nós ficamos com uma ideia de que não era possível, né, constituir, vamos dizer, com efetividade, uma
possibilidade de fazer uma política pública na área de segurança pública, etc., com pessoas que tivessem esse treinamento anterior, que precisava ser desconstruído, né, e que não podia ser desconstruído por um mero curso de especialização ou um mestrado, etc., porque é uma socialização muito profunda. Disso eu, de novo, me coloco nessa situação, porque eu sofri muito para me desconstruir a minha formação jurídica e poder falar essas coisas que eu estou falando agora aqui para você. Então, nós resolvemos que tínhamos que fazer um curso de graduação, né, em segurança pública, mas na época eu não tinha mesmo a possibilidade de criar curso nenhum, que a universidade estava completamente... Estava uma situação muito difícil. Então aí veio o Reúne. Né? Então o Reúne apareceu, bom, então está na hora de fazer o tal do curso de segurança pública. Qual foi a nossa surpresa, né? Isso quando vamos dizer assim, o Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, que é onde o Departamento de Antropologia estava, né, que propôs o curso, rejeitou o curso. Né? Houve um debate durante 4 meses, intensíssimo, em que eu fui classificado como ideólogo da repressão, o sujeito que vai trazer a polícia para dentro da faculdade, do campus, como coisa que não tivesse cheio de polícia, né? Porque sempre teve cheio de polícia. Outra coisa que a gente fez nesse curso era não deixar os polícias virem fardados. Eles tinham todo que vir a paisana, que aí o sujeito não podia vir com a arma evidente. É claro que ele vinha armado, mas dentro da bolsa, da mala, da camisa, né? Botava a mala em algum lugar, mas não, né? E isso causava um desconforto na polícia danado e tal. Foi o único curso no Brasil que fez isso e faz isso até hoje. Da curso de polícia lá, todo mundo sem farda. Né? E aí houve quer dizer, com tudo isso houve essa discussão e foi negado o curso. Só que ao mesmo tempo que esse curso foi negado, o Ministério da Ciência e Tecnologia resolveu nos agraciar com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um prêmio, né, de excelência de pesquisa e de possibilidade de, vamos dizer, transferência do conhecimento, né, da pesquisa de alta qualidade para a sociedade. Então foi muito engraçado, porque foi coincidente a negação, né, a xingação do pessoal, né, com o curso e, ao mesmo tempo, o reconhecimento, né, por vários órgãos, a FINEF, CNPq, FAPEL e tal, o diabo, todo mundo dizendo que nós éramos ótimos. Né? Então, por causa disso, eu tive que me transferir eu me aposentei, me fiz outro concurso para a Faculdade de Direito, e aí nós criamos o curso de bacharel, né? Que é um curso que constrói, né, a segurança pública do ponto de vista da sociedade, quer dizer, com a outra teoria, não é isso? Quer dizer, tem um curso para ensinar durante 4 anos a outra teoria para pessoas que vão ser bacharéis de segurança pública. E para concorrer no mercado da segurança pública, quer dizer, dos conselhos, né, dos municípios, do Estado, da federal e tal, para eles serem profissionais, analistas, consultores, formuladores de política, o diabo a 4, e substituir, né, eventualmente, os policiais militares e os juristas, que são de outra, vamos dizer, de outra ordem, né, de conhecimento, tem outra visão sobre essa questão. E o que nos surpreendeu, né, bom, paralelamente a isso, vamos dizer, eu comecei a dar aula lá no programa de pós-graduação de Direito, né, em 2000, o PPGA fez uma linha de pesquisa de segurança pública em 2002, né, e isso ajudou a formar, né, doutores e mestres em Direito e em Antropologia, que, inclusive a nossa colega ali, né, que, vamos dizer assim, puderam se qualificar, né, e eventualmente voltar à universidade como professores, né, quando o Reúne também abriu as vagas e tal, e quando houve hoje nós temos 10 professores no Departamento de Segurança Pública da UF, né, que são responsáveis por esse curso de Segurança Pública, de bacharelado de Segurança Pública, que é um curso, interdisciplinar, né, são pessoas formadas em Direito, formadas em História, formadas em Ciência Política, formadas em Antropologia, formadas em Sociologia, e que são os professores que ministram esse curso. Precisamos de mais 14, mas isso é outra história da universidade pública, a gente vai fazendo assim e vai tocando, não é isso? E aí fomos surpreendidos, né, em 2013, por uma solicitação, vejam vocês, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, através do Coronel Robson, que é o chefe do Estado-Maior,
e que foi meu aluno de mestrado de antropologia, escreveu um livro sobre a Academia de Polícia do Rio, com um projeto de transformação da hierarquia da polícia no Rio. Fazer uma entrada única, quer dizer, acabar com a dupla entrada, fazer uma entrada única e usar um curso, que era um curso que tinha sido solicitado pela Secretaria de Segurança no ano anterior, o curso Tecnólogo em Segurança Pública à distância, né, usar esse curso como uma entrada única na polícia. Então o cara fazia o vestibular para o CEDERJ, que o CEDERJ é um consórcio, né, de universidades públicas do Rio dedicado ao ensino à distância. Então ele fazia o vestibular para o CEDERJ e aí ia cursar esse curso e, se aprovado, ele iria virar polícia e o período do curso seria um estágio probatório, né, 2 anos e meio. Esse projeto não vingou desse jeito, porque naturalmente não aprovaram lá, mas vingou, quer dizer, vingou no sentido de que o curso está sendo dado para os policiais, né? De 500 vagas por semestre, aumentou para 950, de modo que nós vamos ter 2.500 alunos, né, rotativamente, né, são 5 semestres, né, então são 2.500, então isso vai dar um número bastante grande, né, em 5 anos ou 10 anos, vai ser significativo. E os nossos colegas tiveram que aprender a fazer aquele negócio de aula à distância, que é um saco danado, aquele negócio e tal, mas foi muito interessante para essa turma jovem. Eu me recusei a aprender e tal, porque eu estou muito velho para isso. Mas eles vão fazer um esquema, que ainda não foi aprovado na Assembleia Legislativa, né, mas que é um esquema de você ter esse curso, né, para quem entra como polícia, e um curso policial propriamente dito, técnico, né, e tal. Então o cara faz e aí ele pode fazer o concurso para oficial, então, com esse curso. E também pode fazer concurso para oficial pessoas formadas em outra coisa. Então, em vez deles formarem na Polícia Militar, na Academia de Polícia, os seus oficiais, eles vão admitir pessoas já formadas. Então, isso foi... E há uma diferença com Minas e São Paulo, porque Minas e São Paulo fizeram isso também, mas o cara tem que ser formado em Direito, que é um curso que não tem uma aula sobre polícia, nenhuma. Direito não tem nenhuma aula sobre polícia. Tem umas 3 aulas sobre inquérito policial, só. E o resto não fala em polícia nunca. Então não sei por que eles acham que direito tem a ver com polícia. É um mito, né? E na verdade eu acho que é tudo para virar delegado e poder ganhar igual o delegado. Isso, então a ideia toda no fundo é essa. E aí o sujeito entra também, aí ele faz esse curso técnico e um curso de especialização. Então pelo menos uma massa, né, vamos dizer assim, de policiais vai ter feito esse curso, né? Então o curso é um curso que tem uma evasão calculada sempre em 60%, mas o nosso curso está com menos, está com tipo 30% de evasão, porque naturalmente interessa, porque o jeito quando termina vira cabo, né? Então é uma coisa que vale a pena. E, bom, então o que eu estou querendo dizer? Isso aí foi uma coisa completamente inesperada, né? Nós nunca pensamos que isso pudesse acontecer, sinceramente. Mas é uma coisa muito interessante, que nós estamos acompanhando com bastante atenção. Mas eu quero dizer o seguinte, quer dizer, nos 2 casos, né, e vou com isso terminar, né, essa experiência da antropologia com os direitos humanos, com a política pública, etc., ela foi marcada, né, por uma visão muito clara que eu sempre tive e que me foi inicialmente transmitido pelo professor Castro Faria, que lidava com esse tipo de problema e foi professor de todos nós lá na Universidade Federal Fluminense, que é essa ideia de que as coisas só mudam se as pessoas quiserem mudar, não é isso? Quer dizer, que não adianta eu ficar querendo mudar as pessoas e as coisas com as minhas teorias se elas não estão imbuídas, nem se elas compreendem as coisas que vão fazê-las mudar. Eu posso fazer uma coisa fake, né? Dar um prêmio, o sujeito ganha um prêmio, diz que ficou tal, e sai dali matando todo mundo, um prêmio nas costas e tal, numa boa, e dizendo, inclusive, que aprendeu na UF, né? Isso que aprendeu na UF. Então, isso aí eu aprendi, não, eu fiz o curso na UF. Então, matei 5, depois fiz o curso na UF. Então, como eu conhecia bastante a polícia, porque passei 3 anos fazendo pesquisa com ela, eu digo, eu não vou bancar boi de piranha aqui, não é isso? Quer dizer, ou faz do jeito que a gente quer ou não faz. Mas eles vão ter que querer, quer dizer, isso vai ser uma adesão, né, voluntária, completamente voluntária, né?
Então eu acho que a única forma de você mexer nessas coisas é dessa maneira. E no caso eu estou contando isso aqui, né, abismado com o sucesso desse empreendimento, que eu realmente nunca pensei que fosse chegar a esse ponto de numérico, estou dizendo, né, mexer com a massa, porque eu nunca deixava de dar aula para a massa, era sempre os oficiais, agora do conhecimento particularizado. Né? E agora está dando para a moçada toda. Isso, evidentemente, vai ter efeitos, né? Mas os efeitos são eles mesmos que resolveram. Nós não fizemos nada, nós só estamos dando aula, não é isso? Que é o que nós temos que fazer. A universidade tem que produzir conhecimento, dar aula, transmitir o conhecimento, está disponível para isso, mas não é ela que é responsável pelas mudanças sociais. Né? Mudança social é com os executivos, com o pessoal do governo, com não sei o que e tal, e principalmente com os agentes. Né? Porque eu acho que essa compreensão e essa fragilização, especialmente dos agentes, é uma coisa que aos poucos eles vão começar a entender que a falta de protocolo, que a falta disso é uma coisa que não é a favor dos direitos humanos e contra eles. Não é isso que é como eles interpretam, como uma restrição ao seu comportamento de bom senso, né? Mas que vai ser entendido como uma defesa dos seus próprios interesses, e não dos interesses da sociedade, da população, que isso aí vem em segundo lugar. O primeiro, o interesse do cara lá que está metido na confusão. Né? Então, com isso, eu encerro, né, essa conversa e espero que vocês perguntem coisas, falem coisas aí, me desculpe se falei demais e tal, e estou às ordens para responder qualquer questão, não sei se eu fui claro e tal, mas se não fui, vocês perguntam, que eu estou aqui para responder.